Boa noite a todos e a todas. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Como foi falado, eu sou professora e também diretora do Sindiúte, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui da subsede de Sete Lagoas. Vou baixar a professora aqui e vou explicar mais didaticamente o que é o assédio moral. O que é o assédio moral? É a exposição do trabalhador a situações humilhantes, constrangedoras, vexatórias, repetitivas e prolongadas. Um fato isolado, ele não configura assédio moral. São situações repetitivas e prolongadas no seu horário de trabalho. Palavras, gestos, atitudes que causam dano à personalidade, à dignidade, à integridade física e emocional do trabalhador. Como... É Rangel. Como o doutor Rangel falou aqui anteriormente, na legislação, é a Lei Complementar 116 de 2011, no seu artigo 3º, que versa sobre o assédio moral. Achei que você tinha falado, perdão. E quais são as condutas que caracterizam o assédio moral? Desqualificar a autoestima, a segurança ou a imagem do servidor. Como a Débora muito bem falou, o assédio moral ele pode ser vertical ou horizontal. Infelizmente, o mais comum é o assédio vertical, né, de cima para baixo. Mas ele também pode ocorrer de baixo para cima e entre os pares, né? Mas o mais comum é de cima para baixo, da chefia para o subordinado. Ele acontece quando você desrespeita a limitação individual do servidor, atribuindo a ele funções incompatíveis com as suas necessidades. Por exemplo, eu, Fernanda, sou professora da rede estadual há quase 20 anos, denunciei, né? E eu tenho uma deficiência física. Eu sofri um AVC e tenho o lado esquerdo comprometido. Em virtude disso, algumas funções eu não consigo executar. Me colocar para fazer uma função que eu não consigo executar, eu vou executar mais lentamente, causando, assim, piadas, né, comentários jocosos, é assédio moral. Nunca aconteceu comigo esse tipo específico de assédio, não. Mas acontece muito com servidores públicos que trabalham com serviços mais braçais, né? Acontece muito, infelizmente. Antes de continuar, o assédio moral, a gente costuma muito ouvir com trabalhadores de CLT, né, de rede privada. Mas, infelizmente, aqui no serviço público que ele faz morada, a casa dele no serviço público. Como o colega guarda municipal muito bem falou, o serviço público tem tudo para dar certo, mas o assédio moral, ele, né, avacalha e não permite que seja tão pleno como deveria ser. Outras condutas que caracterizam o assédio moral é preterir, né, discriminar em função de sexo, de raça, de cor, de religião, de idade, de posição social ou de orientação política e sexual. Nós vivemos, nos últimos anos, né, estamos vivendo uma bipolarização, né, política, ou você é A ou você é B. E se você é A, eu não quero saber de você, eu vou te preterir. Se você é B, é a mesma coisa. E vem acontecendo muito assédio moral em função dessa polarização, em função da orientação política do servidor. Sexual nem preciso falar, né? O tanto que acontece. Quando você atribui ao servidor público uma função incompatível com a sua formação acadêmica, com a sua escolaridade, que é uma coisa que também acontece. Quando você isola ou incentiva o isolamento do servidor público, isso caracteriza o assédio moral, Quando você promove comentários jocosos, piadas, né, com a imagem do servidor público. A gente acha que é brincadeira, estou brincando, não está brincando, não. Se machucou o outro, se ofendeu, se foi jocoso, não é brincadeira. É mimimi, não é mimimi. O que dói no outro não é mimimi. E caracteriza assédio moral. Quando você promove boatos, quando você subestima, né, promove o desdém ou o desprezo daquele servidor público, é assédio moral.
quando você relega intencionalmente o servidor público ao ostracismo, que é o banimento, né, que é o isolamento. Quando você apresenta ideias de outro servidor como se fossem suas, né, é assédio moral também. E como é que eu vou identificar que eu estou sofrendo assédio moral? Para os nossos colegas servidores que estão acompanhando pelas redes sociais, como que você vai identificar, e todos que estão aqui também, como que você vai identificar que você está sofrendo assédio moral? Se fazendo algumas perguntas. Esse comportamento do suposto agressor, ele é inoportuno, ele é ofensivo? Esse comportamento, ele é considerado inadequado pelos padrões da ética, ele é considerado antiético? Esse comportamento, ele rebaixou ou causou algum tipo de humilhação? Esse comportamento, ele é prejudicial à saúde do servidor e ao ambiente de trabalho, que, vamos e convenhamos, alguns ambientes, às vezes, ficam insustentáveis por causa do assédio moral. Esse comportamento, ele se repete constantemente há algum tempo. De novo, a questão do tempo, comportamento repetitivo e prolongado. E quem que pratica o assédio moral? Como nós falamos aqui antes, né, qualquer servidor público, infelizmente, ele acontece mais de cima para baixo, porque na posição de liderança, fica muito mais fácil a prática da manipulação e da humilhação. Mas ele acontece verticalmente, horizontalmente. E quais são as consequências desse assédio moral? O assédio moral, ele ataca a dignidade da pessoa humana, que fere a Constituição Federal. Ele leva à deterioração do ambiente de trabalho. Eu, como servidora, né, de escola, da educação, eu já vi ambientes de trabalho insustentáveis por causa do assédio moral. Às vezes não é comigo, mas quando você vê com o outro, você vai ficar feliz? Você não vai ficar feliz, fica chato, fica complicado. Surgem doenças profissionais, doenças laborais, né, e até acidentes de trabalho. Quais são essas doenças? Como já foi falado aqui, depressão, ansiedade, insônia, palpitação, taquicardia, doenças cardiovasculares, tremor, quando você sente falta de ar, dor de cabeça constante, perturbação digestiva, aquela dor no estômago, aquele incômodo no estômago que nunca acaba, né? E o que você tem que fazer quando você está sofrendo assédio moral? A primeira coisa, como a Débora falou muito bem, gente, informação é poder, né? Você tem que se informar, procurar se informar sobre o assédio moral. O melhor recurso para a defesa é a informação. Eu, como professor, então, bato muito. Conhecimento é poder. O que você, quando você desconfiar, quando você entendeu o que é assédio, se fez aquelas perguntas, o comportamento do agressor, entendeu que aquilo ali é um assédio moral, o que você tem que fazer? Pega um caderninho, professor, a gente só anda com um caderninho, né? Anota o seu dia a dia do trabalho, anota o comportamento, fala, atitude, tudo aquilo que você acredita, né, que é antiético, que é inadequado, que você se sentiu humilhado. Anota, faz um registro. Pede ata, a gente pede ata para a sua chefia, pede para fazer ata, anota tudo. Tudo que te causou uma violência psicológica. Procura a ajuda dos colegas, como o colega guarda falou, não resolve o problema, né? Você tem um apoio, especialmente daqueles colegas que também já foram vítimas do assédio e aqueles que presenciaram e que têm coragem de falar, né? Porque, infelizmente, mesmo sabendo que a gente tem, nós estamos cerceados por uma legislação que nos ampara, tem muita gente com medo, né? Evite conversar com o seu agressor sozinho. Evite conversar com o seu agressor sozinho. Leve sempre alguém, vá acompanhado por um representante sindical, por um colega. Se você receber alguma ordem não prevista na sua função, como fez o colega guarda, solicita por escrito. Eu estou com desvio de função, estou fazendo uma coisa que eu não estou aqui para isso. Por quê? Por escrito. O papel tem muito poder. Registre todos os acontecimentos, né? Jamais ir sozinho. Reúna todas as provas, faça boletim de ocorrência e tal, e procure a sua unidade sindical. Busque apoio familiar.
porque o assédio moral ele violenta o emocional das pessoas, como Débora falou, né? O emocional a gente começa a ter todos os sintomas físicos, né? E nós estamos nesse mês de Setembro Amarelo, veio a calhar a audiência do Rodrigo. Nós temos que versar, de lutar por nossa saúde mental. Graças a Deus, de uns anos para cá, fala-se muito sobre saúde mental, né? Coisa que não se falava antes. Nós, assim, de UTE, nós fazemos uma cartilha da campanha contra o assédio moral há muitos anos. A última cartilha, a última versão da cartilha é de fevereiro de 2020, a última edição da cartilha. Os servidores, né, que tiverem interesse em ler a cartilha, adquiri-la, vá até o nosso sindicato, né, na Rua Piauí. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada a todos e a todas que estão aqui presentes, a todos que ouviram. Obrigado, Fernanda. Foi uma honra tê-la conosco.